Saúde! Está no ar o primeiro episódio do Inspiration. Uhul! Ei! Com convidados para lá especiais. Adriana Ribeiro, maravilhosa. Obrigada, amigo. Prazer estar aqui. Prazer nosso de receber você aqui. Muito obrigado por ter aceito o convite. Pode me chamar sempre. Pode deixar. E Wagner Cavalcante também, maravilhoso. Solta aquele Ei! Obrigado. Bom, vamos dar uma pequena palhinha de cada um deles. Wagner, responsável de diretor criativo da Blue Space, maior casa de shows que tem no Brasil hoje, de arte trans, arte drag, que envolve um universo absurdo. Quanto tempo você trabalhou lá? 23, esse ano, 23 anos. 23 anos. Começou a dar uma criança, podia entrar criança na época. Podia, né? Invadir. E a Adriana Ribeiro, cantora de samba. Quantos anos de carreira, Adriana? Vai dar uns 30 pra lá, né, amor? 30 pra lá? 30 pra lá, porque eu conto à noite, né, que eu cantava na noite. Começou com 16 anos? Com 15 pra 16. 15 pra 16 anos. Bem menina. Ei, menina, um talento que foi reconhecido por muita gente, inclusive pelo Clodovil, Sim. que te levou para as luzes, de fato, né? Sim, foi o meu padrinho, meu primeiro padrinho, e a primeira vez que eu fui tratada como uma estrela, que eu nem me achava, né? Mas ele falou, olha, meu amor, é um bicho do mato, ela tem medo disso, medo daquilo, entendeu? Mas vamos trazer essa menina aqui pra ver o que ela faz. Cai, Adriana Ribeiro, entra, minha estrela. Aí eu ficava assim, gente, eu me arrepio pra falar dele, porque ele era uma pessoa muito espiritualizada e ele ajudava muitas pessoas, ele gostava muito de cantoras, né? E ele me conheceu cantando na Baiuca Jardins, tô falando muito, não fica à vontade. Que era uma noite que não existe mais. Eu cantava jazz, bossa nova, com o Mário Edson também, que não tá mais aqui, foi um dos maiores pianistas da noite de São Paulo. E ele me viu cantando jazz, então isso fez com que ele ficasse muito encantado. Eu era muito diferente, um cabelo vermelho, enrolado, era uma outra garota. Ele me levou na Manchete e foi um início de, olha, esse é o teu caminho mesmo. Porque eu não tinha noção que eu poderia ser uma cantora. Uma coisa é eu cantar na noite, gosto disso. Você não se entendia como cantora quando você trabalhava na noite? Não, me entendia, mas eu não imaginava. É muito diferente à noite o que eu fazia, de você ser uma artista de disco, entrar dentro de uma companhia internacional, se tornar um produto, né? É completamente diferente. Eu tinha liberdade, eu cantava o que eu queria, chegava, dava um tom, entendeu? Eu cantava em 5 lugares toda noite. Meu último horário era das 4h30, 5h30 da manhã no Comodoro, lá na Duque de Caxias, né? Tá. E o Zeca Pagodinho, olha, eu jamais imaginei que eu ia ser um cantor de samba. O Zeca Pagodinho saiu dos shows aqui de São Paulo, o último ele fazia também na DPM, ele sentava na minha frente e falava, agora eu vou ouvir música boa, porque ele queria ouvir bossa nova. E ele ficava no Jandaia, que era ali também. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar em lugares com pessoas bem no início da minha essência. Mágico, era mágico. Você é do Jaçanã, zona norte de São Paulo. É. Wagner é de onde? Eu sou de Jacareí, Paraíba. Mas Paraíba também, pertinho de São Paulo. Pertinho. É rápido. Muita gente não sabe, mas São Paulo, por exemplo, esse centro do Fervilhante, Avenida Paulista, centro de São Paulo, é praticamente um outro país para uma pessoa do Jaçanã, uma pessoa como eu, da aclimação, Cambuci, aclimação, e Wagner de Jacareí. Então, amor, Aí, quando a gente pensava em um lugar como, por exemplo, a Rua Augusta, pensava como se fosse um outro país mesmo. Ah, sim. Era. E que você chegou aqui em São Paulo, de Jacareí, para fazer exatamente o quê? Você veio pra cá com que intenção? Eu não sei. Quem te trouxe? Não Foi o sei Clodovil? o que fazer. Não, mas você falou, só pra dar uma ênfase no que você falou, né, do Clodovil, aí a gente começa a entender, né, por que o gay tem esse olhar clínico da arte? Imediato. É imediato. Gente, não é nos gabando, não. Mas assim, a gente sabe quando o negócio é bom. Sim. Ai, E quando a gente fala assim, isso não tá legal. Não é frescura, não é porque não é bom. Parece que a gente nasce com uma visão, né? Uma visão artística tão absurda que você fala, sei lá, você só vai, né? A onda vai te levando, você vai indo. E respondendo o que você me perguntou, eu não sei como eu cheguei aqui, mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha que chegar em São Paulo. Quantos anos você veio? Eu fui parar pra Maceió na casa da minha avó e eu fiquei 9 meses em Maceió, porque aquela coisa, adolescente, 13 anos, não sabia pra onde que ia fazer meu pai. Manda pra casa da avó, você vai pensar. E eu peguei uma carona.
de Maceió a São Paulo com um caminhoneiro. Uau! Opa! Porque eu falei assim, eu preciso ir pra São Paulo. Quantos Você vai anos? fazer- Tinha 16. Meu Deus! E eu falei, ele falou assim, eu vou coragem. descarregar em Minas, depois eu vou pra... E agora? Eu falei assim, o que você vai fazer em São Paulo? Ele falou assim, vó, eu só não vou matar e roubar o resto. Eu vou fazer qualquer Tá tudo coisa. certo. Porque a minha vida era em São Paulo. Porque eu assistia na antiga Manchete Carnaval. Tá. E a minha referência era a Barra Funda. Pra mim, São Paulo se resumia na Barra Funda. Olha que legal! E eu ficava gravando. Eu pausava na fita cassete o que eu queria. Porque eu queria vir pra São Paulo pra assistir o Carnaval. Tá. E meu pai não entendia. Eu ficava de madrugada vendo o Carnaval. Eu achava aquilo incrível. Já era coisa da arte. Já eram plumas e paetês e Eu queria glitter. saber como que era feito. Eu sempre me interessei, Degan, pelo atrás. Eu queria saber como que era feito. Eu não queria pegar uma fantasia... Não. Onde que eles tiram essa pluma? Como que eles colam isso? Onde encontra esse material? Como que custa? Era isso. E aí depois eu fui começar a entender que... Eu já estou indo para outro lugar, mas vocês vão entender. Tá tudo certo. Aos 9 anos, uma vizinha em Jacareí, ela cuidava da gente, meu pai trabalhava, né? Minha mãe faleceu muito cedo. E eu não conheci minha mãe, obviamente. E aí ela ficava com a gente a parte da tarde. Ela falou assim, vamos comigo uma costureira? Não tinha opção, com 9 anos não tem opção, você vai. Fui. E essa costureira fazia as fantasias da Rosas de Ouro. Uau! Meu Deus! E eu tenho na memória ela costurando lantejola. Minha mãe fazia isso também. E o que segurava a lantejoura era uma miçanguinha. Era isso. E as lantejouras desse tamanho. E aí, assim, ela numa sala, aquele monte de tecido, o algodão cru, e ela fazia assim, ó, e ela virava, eu via aquele monte de linha. E eu, o que é isso? Mas o cheiro daquela cola, o paetê, a pluma jogada no... Aquilo me encantou de imediato. Eu não entendi o que era. Passou-se a noite, nós fomos no desfile. Aí eu falei assim, é isso que eu quero viver. Eu nem sei o que era aquilo. É isso, eu quero viver disso. Eu quero estar brincando que nem eles, eu quero estar cantando que nem... Eu quero estar... Não sabe o que era arte? Amor, não sei o que é isso. Mas você ia bem nas aulas de educação artística? Amor, sempre destaquei. Né? Nota 10, nota 10. Fazia matéria até para os outros alunos. E aí, nisso foi. Aí você vai se entendendo. Meu pai tinha muito fita cassete. E eu fazia os carros alegóricos de fita cassete. E como ele tinha muita pilha, porque ele é técnico de futebol, eu ouvia muito rádio. Eu tirava as pilhas e fazia os componentes, pegava papel, dobrava o papel, fazia um leque, era o costeiro das pilhas. E aquilo, já tinha aquilo na minha cabeça. Mas eu nem entendia. Vim para São Paulo, tal, eu vim com o objetivo que eu queria assistir o Carnaval. Eu não vim para trabalhar, vim para assistir o Carnaval. A pessoa não tem noção, né? Vai sustentar como? Vai pagar o ingresso como? Eu queria assistir. Na verdade, eu acho que o anjo da guarda, ele vai te guiando, te colocando em situações para você acordar para o seu dom divino. Porque quando a gente é jovem, são poucas as pessoas que sabem, olha, eu vou ser médico, pronto. Exatamente. Ok, sou médico, sou veterinário, pronto. Não. Principalmente na arte, nós temos dons muito variados. Sim. Né? Então eu queria, por exemplo, participar do Fame, assistir o Fame, então eu queria entrar numa escola que tivesse música, dança, interpretação, sapateado, eu achava aquilo lindo. Então eu não imaginava que eu seria uma cantora. Sim. Realmente, que nem sabe o processo, o direcionamento aquilo, né? do talento. Então, a gente tem múltiplas possibilidades. E é isso, eu acho que são os nossos anjos que vão nos direcionando. Você vê, você entrou num lugar encantado. Eu, quando era pequena, também minha avó ia numas costureiras, mas não era assim uma costureira tão especial. E eu ficava encantada com as roupas, com os vestidos. Já era louca. Minha mãe tinha uns paetês, ela também fazia umas coisas. Minha mãe tinha um cílio postiço, tinha umas perucas. De um jeito. De alguma forma, o dia chegou. Mas ela saía para trabalhar, eu colocava os vestidos dela, os sapatos, a peruca e ia pro portão. Aí todo mundo que passava falava, oi, tudo bem? Meu nome é Adriana. É muito engraçado porque tem uma história muito interessante da Dercy Gonçalves fazer isso também. A Dercy. Exatamente. Nossa. E ela era considerada prostituta na cidade dela porque as pessoas viam, ela era criança e ela fazia isso, ela colocava a roupa da mãe, colocava o sapato, ia pra porta para conversar com as pessoas, ia pra rua conversar com as pessoas. E as pessoas achavam que ela era prostituta por causa disso. E já, na verdade, já era um personagem que já era um personagem. Entender que era o teatro. Mas, veja bem, a Adriana de Jaçanã, década de 70, 80. 70. Sim, ela já A Dercy é década de 40, né? Nossa. E uma cidade desse tamanho também, né? Que era uma cidade muito pequena. Mas essas referências todas
vieram com vocês na carreira de vocês, né? Sim. Eu fiquei curioso para saber do Wagner. Você chegou em São Paulo e aí você foi ver. Não, Eu quero saber o que aconteceu. eu cheguei em São Paulo, eu descobri que uma prima minha trabalhava na Blue Space durante a noite e trabalhava de empregada na casa do Vitor, que é o dono da Blue Space. Ela falou pra você, vem pra São Paulo, você tá aqui em São Paulo, eu posso, né, ver alguma coisa lá na Blue. Eu falei, pode ser, ok, né? Fui. Aí chegou lá, me apresentou e tal. Eu falei assim, olha, não tenho nada aqui, assim, né, de imediato. Eu tenho pra limpeza. Eu falei, pode ser, começa agora, então. Tudo bem. Ele falou, de limpeza, você quer? Eu falei, sim, pode ser. Eu chegando em São Paulo, meu amor, oportunidade que apareceu. Ele falou, tá, você quer começar com? Eu falei, agora. Ele falou, então tá bom. Ele chamou os meninos lá, apresenta ela pra ele. Aí me lembro, coloquei um macacão, que era um macacão jeans, e era um logo antigo, que era Saturno, escrito Blue Space. Coloquei e tal, falei, amor, onde tá a luva? Quer dizer, bora. Foi. Trabalhei 3 meses. No terceiro mês, o Vitor me falou assim, você tem carteira de trabalho? Eu falei, não. Ele falou, então tira que eu vou te registrar. Uau, Aí, tá bom. legal. Ele é ótimo, né? E nisso eu tô registrado, nesses 23 anos. Que pessoa. Que sensacional isso. E aí, assim, aí durante a semana não tinha o que fazer. Tinha um menino que trabalhava na direção artística da casa, que é o Júnior Ribeiro. E eu não tinha o que fazer. Ribeiro, ó. Não tinha o que fazer. E aí eu vinha, durante o dia, ficava vendo ele, mexendo nas coisas, aí ajudava ele. Aí eu falei assim, olha, eu não posso te pagar mais, tá? Não é sua obrigação fazer isso. Eu falei, não, tô aqui também, eu aprendo, não precisa me pagar nada. É porque eu tô sem fazer nada durante o dia, eu venho aqui. Nisso a vida rodou, esse menino conheceu um alemão, foi embora pra Alemanha. Ele falou assim, Wagner, eu vou embora, mas quem vai tomar conta do show vai ser você. Eu falei assim, não. Isso quanto tempo depois que você estava lá? Ai, 2 anos. Você continuava na limpeza. Uns 2 anos. Aí ele falou assim, eu falei, não, Júnior, te ajudar é uma coisa. Assumir é uma responsabilidade que não dá. Ele, não, você vai. Aí me levou na 25 e falou, vou te mostrar todos os becos, todos os lugares que eu compro as coisas, todas. Só que daí você já tem esse dom, Dri, que a gente tava falando. Já tem lá de trás, você já sabe mexer, você já sabe criar. Você não sabe onde encontra os materiais, o que me aguçava quando eu assistia o carnaval. Técnicas. Que material usar. Isso, aí é o que a André falou. Vai colocando pessoas na sua vida e fala assim, esse é o material que você queria, que você assistia lá na manchete, esse é o material que dá esse efeito, que faz isso, faz aquilo. Então ele me apresentou a 25 de março que eu não conhecia. E tá. Só para fazer um parênteses, em que momento que você percebeu na sua vida, você falou assim, eu sou diferente dessa turma toda aí, tem alguma coisa em mim que é diferente. E aí pergunto para a Adriana, em que momento que você percebeu que havia uma turma que não era o padrão que você estava acostumado, da escola, que não era o padrão da loja. Assim, tem uma turma aí que tem um brilho diferente. Você percebeu que você estava com esse brilho aí? Você tem alguma referência forte? Eu vou te falar que até hoje eu não percebi. Sabe por quê? Porque o ser humano tem a péssima maneira de se sabotar. Então a gente acha que a gente é capaz de tal coisa. A gente sempre vai elogiar alguém, vai criticar alguém, mas a gente não tem noção disso. Esse dia eu estava lendo um livro que falou sobre isso. Falou assim, fale pra você mesmo, eu sou muito foda, eu sou muito bom no que eu faço. E quando alguém fala assim, nossa, Adriana, você canta muito bem, também acho, adoro. Só que a gente tem a mania de falar Se assim, permitir, né? Se sabota, é verdade. Imagina. Não é imagina, realmente, eu sei que eu sou bom. Mas Eu isso sou é uma maravilhoso. educação que a gente recebeu, que a gente não podia... É uma questão de autoestima, é uma questão de educação. Quando você brilha muito, você não pode brilhar, você não pode chamar atenção, né? Você já nasce cinza, né? Todo mundo... É a não cor. Você vê que muitos adolescentes vivem esse momento assim. Não quero cor, não quero pintar, não quero... Hoje em dia, com o advento da internet, muitas coisas foram sendo dissolvidas desse tabu. A década de 70 que eu nasci, que eu vivi, era assim, quanto mais disfarçado dentro daquela população, daquela situação, melhor, né? Porque quando você chamava atenção, de repente você sofria um bullying, né? Eu sempre fui diferente, mas sempre fui diferente. Diferente de não ter pais casados, mãe morar de um lado, pai do outro, o pai músico, que nunca tá em casa, que dorme de dia, ter cabelo enrolado na minha época, meu cabelo não é meu cabelo, gente, meu cabelo Maravilhoso, é maravilhoso. era enroladinho, que hoje tá na moda. Então eu era o bicho, eu era completamente diferente. Fora do padrão, mais gordinha e tal, assim, mexinha. Então eu não era a inteligente da primeira fila de franjinha, cabelo liso.
Não. E nem quando eu me tornei cantora. Eu fui mandada embora de uma banda de baile porque eu não era nem loira, nem gostosa, nem soprano. Porque até de cantora tem essas coisas. Não, soprano é mezzo, não serve. E aí até você encontrar você, que é isso que eu tô falando dos anjos, eu tive um anjo que foi uma professora de canto que preparava a Dona Marinha, que também já não tá mais aqui, e preparava o pessoal pro municipal. E eu queria muito cantar melhor. Eu sempre fui assim, sempre fui atrás de professor. Faço aula até hoje. E aí, só que para fazer aula com ela morava ali na 9 de Julho, num por andar ali, daqueles assim. Sei. Sabe, aqueles? Maravilhoso. Você tem que fazer curso para entrar. Você olha, você não diz nada. Eu nunca vou entrar aí. Meu amor, o piano da sala dela era a sala do Dargan, entendeu? A mulher com óculos assim, Chanel. Primeira vez que eu senti Chanel na minha vida. Um óculos de ouro desse tamanho, com um birote assim. E aí ela aceitou me receber. Eu andava com o tênis furado, não podia pegar essa chuva, né? E aí ela aceitou me receber para fazer um teste, para ver se eu tinha voz, para ela me dar aula. Porque ela não dava aula para qualquer pessoa. Ela preparava o pessoal para o municipal. E eu cheguei lá. Vamos, menina, vamos. Entrei. Nunca tinha visto sofá de veludo. Nossa. Veludo verde. Lindo! Nossa, aquilo ficou na minha cabeça. Assim, eu quero vir aqui só para sentir o cheiro dela, ver esse piano e sentar nesse sofá. Trazia um copo com assim de cristal. Bom, vamos lá. Quando ela fez e falou, vai, e começou a fazer as escalas, eu não sabia que eu tinha aquela voz. Mas isso é uma coisa muito interessante, que eu já ouvi, não é a primeira vez que eu ouço alguém fazer um depoimento de que foi fazer aula de canto e o professor falou assim, sua voz é linda. Não, minha voz não é bonita. Você é afinado. Não, você não é. A pessoa fala, eu sou desafinado. Não, você é super afinado. É a coisa A sabotagem pessoa a gente não mesmo. tem a noção da beleza da voz. Meu pai é virginiano, então se você tem um virginiano na sua vida, ele sempre vai ser rigoroso com você, né? E ela era virginiana, ela era um general. Só que você adquirir a admiração de um virginiano... Ah, é pra vida. É pra vida inteira. Madre de Deus, é incrível, porque, nossa... Não, mas assim, ela falou, não, dá pra dar aula pra você sim. Ela era assim, entendeu? Vamos. E eu ficava nervosa, a minha boca secava, eu ficava assim, ela falava, que é isso, menina? Vai ser a cantora lambi-lambi? Tá louca? E eu ficava mais nervosa ainda, né? Mas elas eu me sinto um diamante que foi talhado, como fala? Forjado, lapidado por uma grande mentora. Então a gente precisa disso também. Clodovil era muito exigente também. Uma vez ele me encontrou na Bibelô, antiga Bibelô. Bibelô, pra quem não sabe, era uma loja que tinha aqui na Rua Augusta, que era chiquérrima. De maquiagem, perfumes, né? Era uma coisa de... E afins. E eu já... Bom, ele nunca me perdoou de eu ir pro pagode, nunca me perdoou de ser Adriana Rapaziada. E o dia que ele entrou na Bibelô, a Bibelô tava vazia, e eu tava muito bronzeada, né? Naquela época, loira do Tchan, né? Bem loira do Tchan, com aquela marca assim, e a gente usava Saint-Tropez, né? Saint-Tropez que fala aquela calça bem baixa, cintura baixa. E marca, e passava aqui, olha, isso é muito gay. Ele falava, que é isso, Adriana? Sabe se você tinha virado puta, não? Travesti, você tá pensando que... Eu fiquei assim, calma, padrinho, falava. Ele dá calçada, acabando comigo. Então, assim, eu acho que a gente também não pode ter pessoas que passam a mão na sua cabeça. Porque hoje a gente tá vivendo essa tal da geração Nutella, que, Não sei que não. Não, eu tive, assim, que me melhorar muito, mas eu tive crédito de pessoas muito importantes. E qual foi a sua primeira referência do universo LGBT, assim? Cantora... É o que maravilha. É o que maravilha. Frenéticas. Maravilhoso. Frenéticas. Eu acho que a Emília também, vamos lá, no sentido de pica-pau, a Cuca. A verdadeira drag era a Cuca. A Cuca, né? Então, assim, mas eu acho que as Frenéticas, aquele disco que tem, o Perigosa, aquele disco que a contracapa são aquelas luzes de camarim, olha, eu me arrepio pra falar dessas coisas, porque aquilo me traz uma memória de eu quero fazer teatro, eu quero estar nesse lugar. Já era arte ali, cutucando, mas não sabia por quê. E eu com 7
palco 8 anos chamando. já me chamava. Eu com 7 anos fui fazer balé, estudei no Santo Agostinho, e no Santo Agostinho tinha aquela cortina. Então foi a primeira vez que eu senti o cheiro daquele Acho que é a mesma até hoje. pó Deve ser. maravilhoso de palco, né? Então, assim, eu ficava assim, a barra do balé. Então, assim, tem muita coisa, mas eu acho que a Elke, ela sintetiza do Oiapoque ao Chuí Sim. na televisão brasileira, assim, para a família, nessa coisa de cabeça, Arrancada, maquiagem, né? O exagero tudo. E o próprio programa do Silvio, né? Que traziam aquilo ali era- muitas drags, muitos artistas, Na época da Transformista. transformistas e o E respeito. era um quadro, né? Tipo, como um programa de televisão vai levar aquilo, né? E ele E tentava, o levava. respeito que ele tinha com as pessoas, e quanto pelada e quanto vestida, lógico, o carnaval, mas assim, de estar em casa jantando e você ver isso, né, Machado? E você, Wagner? Qual foi a primeira referência que você tem, assim, que você falou assim, nossa, isso é um universo diferente? Alguém desse universo LGBTQIAP+, que você falou assim, isso aqui é diferente. Eu vou te falar, eu acho que foi o Miguel Falabella desfilando uma beija-flor De tanto. com uma Calça azul uma metálica. calça azul de franja. Lembro bem disso também. Quando eu vi aquilo, eu falei assim, era um homem. Sim, aí é outra Um homem- referência, outro momento, Tipo, era um né? homem que estava afeminado. Se permitindo. Porque até então a referência que a gente tinha era o Silvio Santos com as mulheres trans. Mas o gay é só isso? Pra mim ser gay eu preciso virar mulher? É isso? Tinha visto um gay, Sim. homem, né? Aí quando eu vi o Miguel falando, eu falei, uau, eu posso ser homem. Na minha cabeça, acho que Trabalhar, pode ter ser. sucesso, ser reconhecido e ser eu. Mas você não é um homem, olha, ele é afeminado, mas ele não tem peito, ele não... Nossa, que legal, junto com o carnaval que eu gostava. É interessante esse negócio aí. Aí começou a me interessar de ver o baile que a Manchete transmitia, que era o Gala Gay. Sim. Só que a câmera não podia entrar, né? A câmera às vezes faziam flashes. Faziam flashes lá dentro, que às vezes o Comando da Madrugada fazia uns pedacinhos dos negócios. O aquilo... Mesquita fazia. muito a torta, né? Aí eu falei assim, uau, olha o tanto de homem que tem lá dentro. E assim, eram essas memórias que eu tinha. Só pra dar uma ênfase, você falou da professora de piano. Quando eu fui pro teatro, eu tinha uma professora que era exatamente isso. Eu fui pro teatro, então você chega no teatro se achando o ator. Na boate, achando desenrola, essa babadeiro e tal. Primeira peça que eu fui fazer sobre Auschwitz, campo de concentração. Tá. Nada a ver, outro universo. E eu gosto de comédia, nada a ver comigo. Você tá passo pra cabeça? Falei, não, já tava caindo mesmo. Falei, amor, isso é de menos, né? Tirei e tal. Se abre a peça, tá? Então, eu era um soldado alemão, dou toda uma cabeça, um bife gigante, ali e tal, não sei o quê. Tinha que descer pela frente do palco e entrar novamente no camarim. No ensaio geral, ela chama toda a escola pra assistir. Era aqui no Macunaíma. Toda a escola pra assistir, então a sala fica lotada. Comecei a peça, ela sentada na primeira fila, falou assim, sai do palco. Eu não vou deixar você destruir o teatro não, sai. Mentira. Desci, Dri, fui pro camarim me tremendo, uma vontade de chorar absurda, porque tava na frente de todo mundo da escola, vontade de chorar, eu falei assim, vou embora, eu não tô pagando pra isso, pra ser humilhado. E era caríssimo, né? Aí ela falou assim, intervalo, 15 minutos. Eu não foi 15 minutos, ela voltou. Acho que eu voltei com tanto ódio, aí a bicha já volta revoltada. Eu falei, quem é essa? Essa uma puta achando que ela é uma sapatona, ela é muito abusada. Tá, entrei num ódio, veio o texto, desci, fui pro camarim, esperando a deixa novamente pra entrar. Aí de repente ela só coloca a cabeça assim, na porta e fala assim, você entendeu o que eu queria, era isso. Passou 5 anos. Foi na força do ódio. Muito franca. Me passou 5 anos, me formei, encontrei com ela no corredor. Falei, Lúcia de Leves, ela chama. Falei, Lúcia, eu tinha um medo absurdo de você. Hoje eu entendo que não era medo, era respeito. Ela falou, Wagner, eu precisava quebrar as tuas pernas, porque você chegou com uma vaidade que não é permitido. Você chegou mais que os outros, você é mais que os outros. Só que a sua professora, ela jamais vai falar pra você, não, você é boa, você é incrível, ela não vai falar. Jamais. E ela não poderia falar naquele momento, Adriana, você Porque tá você pronta. se acomoda. Você tá pronta, Adriana, pode? Não. Então você não poderia falar aquilo, porque você não ia passar por esse processo de aprendizagem. Tem sentido. É dolorido, mas tem sentido. dolorido. Aí depois você começa a entender a magia, que nem a Adriana chegou no palco. Realmente, legal. Quando depois que você pisa sozinho no teatro, você fala assim, pronto. Fala assim, eu não quero sair daqui nunca mais, tá, Nunca gente? mais. É esse aqui que eu quero pra mim. E tudo é encantador. A cortina é encantadora.
Alô? Claro, é tudo Amor, se não tiver maravilhoso. público, tudo bem, só me deixa aqui. Deixa aqui quietinho. Só quero fazer, como é que é o nome daquilo? Laboratório. E aí, eu falando um negócio de música, acho que meu pai também foi muito forte pra mim. Porque meu pai ouvia música todos os dias. Vinil, ele tinha umas caixinhas Ai, pretas. que demais. Então, eu conheci Ray Connifer, Sim. eu conheci Dana Summer, através do meu pai. cheiro. Hoje, Maravilhoso. quando eu cheguei na boate, que eu fui ver Você chama gato. as trans, uma Greta Star, uma Marcinha, fazendo Dana Summer, eu falei, meu Deus, meu pai ouvia isso. Deixa eu te contar uma coisa engraçada, porque o primeiro show que eu vi, acho que eu tinha 20 anos de idade, foi na Corinto. A Corinto era uma boate que existiu São Paulo em Hi-Fi, tem no YouTube, é só colocar lá, é livre, não precisa pagar nada. É incrível o documentário sobre a noite de São Paulo dos anos 60, 70 e 80. E fala muito sobre a Corinto. E a Corinto tinha uma escadaria enorme. E eu cheguei, aquilo era um mundo completamente novo, né? Não tinha ido nunca para boate gay, tinha ido uma vez só, uma chamada Boogie House na Augusta, que é apavorado, porque não entendia o que era aquilo. De repente chega na Corinto, que é uma coisa muito grande. E aí começa o show, tinha aquela escadaria, e aí desce na verdade eram transformistas na época, ou travestis, uma fazendo a Dana Summer e outra fazendo a Barbra Streisand, Meu Deus. cantando Enough is Enough. Assim, Number Tears. E eu nunca tinha visto aquilo, e eu fiquei vidrado, e eu fiquei falei assim, nunca mais posso viver sem isso, porque era uma coisa, primeiro que eu não conhecia aquela música, Sim. né, a cultura da gente, ela vai sendo formada aos poucos, né, eu conhecia a Dana Summer, mas não conhecia essa versão dela com a Barbra Streisand, e aí eu saí de lá desesperado, descobri quem era, porque também não tinha Spotify. Não tinha Shazam. Não tinha Shazam. Não tinha. Não tinha como você para quem é colocar a música. Quem é? pra descobrir Não quem tinha. é. E aí eu saí no dia seguinte, foi pela 24 de maio, tinha várias lojas, Bruno Blois, Breno Rossi, As de disco. lá do A, lembra? Sim. E eu falei assim, uma música que tem a Dana Summer e uma loira, que eu não sabia quem era a loira. Ah, meu Deus. E eu precisava descobrir. Imagina o cara pra vender a loira. Né? Não, o cara da Até primeira amanhã. loja, Barbra Streisand, ele me deu uma aula Nossa. Que de incrível. Dana Summer com Barbra Streisand, de duetos. E eu levei acho que uns 3 discos pra casa. Você tinha aquele que abria, que era duplo, e tinha a cara da Dana Summer. Nossa. Ela tava com um perucão preto e um olhão vermelho, um negócio pintado. Eu via meu pai com aquilo, eu achava encantador. Aí vinha, né? Você As saía o capas, papel, né? aí tinha as músicas. E o cheiro, né? E o cheiro. Eu Eu tinha todos os LPs da Dana Summer, mas teve um momento da minha vida que uma parte deles me foi retirada da minha propriedade. Eu deixei de tê-los, mas eu tenho todos os CDs. Sim. Então, mas o LP era maravilhoso. Você chegou a gravar LP, não? Sim, meu primeiro é. É? Procure aí, dê um Google, gente. André Ribeiro, eu tô com aquela capa assim, aquela Eu cara vou assim. buscar isso, vou achar Esse isso. disco é o que tem, é o primeiro que tem. E teve meu primeiro pirata, minhas piratinhas, foram aquelas fitinhas, né? Que tinha. Não, meu pirata, Né, gente, gente, piratinha. Fita cassete, É. tá falando. Hã? Fita cassete. Fita cassete, mas também teve fita cassete. Eu cheguei a conhecer a fábrica da Sony. É. Cantei para os funcionários da fábrica da Sony na época. Uau, Eles estavam legal. fabricando o disco do Roberto e do Julio Iglesias. Eu vi isso de perto. E então, assim, é muito mágico. Eu acho que o LP é surreal, faz parte dos nossos sonhos. A gente pegava as capas e devorava, né? As capas e contracapas. Parecia que tinha muito segredo ali e que ninguém contava pra gente. É né? verdade. E eu sinto isso também. Poxa, parecia que a gente estava muito aquém, que era tudo muito longe, muito distante da gente, de chegar no conhecimento das músicas, de quem fazia e tudo mais. Tem uma coisa engraçada com uma pessoa que você conhece. Você conheceu, na verdade. Aí eu sempre gostei muito de ler os encartes dos discos. E o Ney Matogrosso lançou um disco chamado Pescador de Pérolas, em Maravilhoso. 1987, se eu não me engano. E aí tinha 4 músicos maravilhosos com ele, que era o Arthur Bandeira Lima, Chacal, Paulo Moura e Rafael Rabelo. Rafael, gravei com ele, eu tive essa honra. E aí, só que assim, os músicos, eles eram apenas vamos dizer, um cenário Fundo. né? Apesar de serem músicos super respeitados, Sim. né? Mas o Ney Matogrosso que era a estrela. E aí, um dia eu tava no café e apareceu o Rafael Rabelo. E eu falei, você é o Rafael Rabelo? Ele falou assim, só. Como você sabe? Eu falei, eu vi no encarte do show do Ney Matogrosso, do Pescador de Pérolas e tal. Ele falou, mas você leu aqui? Eu falei, tudo. Ai, que lindo. Mas você é especial, né? E aí, foi muito legal poder, assim, ele ficou feliz de ter sido reconhecido como músico, né? Não como... Porque é um artista, né? Pois é, não é um cara que Sim. toca violão pro Ney cantar, não. Não. Eu sabia o nome dele, sabia o que ele tocava.
Isso foi uma coisa muito bacana, porque a gente consumia realmente isso, Sim. né? Agora, quando você começou a cantar, tinha alguma cantora que você falava assim, essa é um exemplo, é uma pessoa que eu gostaria de cantar um dia, assim, eu gostaria de fazer um dueto com essa pessoa? Dueto eu não digo porque eu acho inatingível, mas Elis Regina foi, eu falo que eu sou devota de Santa Elis Regina, né? Mas várias cantoras, né? A primeira vez que eu ouvi também Ella Fitzgerald foi algo assim surreal, foi uma fita. Uma fita de um lado era Ella Fitzgerald, do outro Sarah Vaughan e a Liza Minnelli e as divas da década de 70, que a gente for falar da Dana Summer, se a gente for falar da própria Barbra Streisand, daqueles agudos perfeitos, inatingíveis. São tantas cantoras, né? Mas eu era muito seduzida pelas frenéticas, né? Também, que é uma outra Você coisa. chegou a Né? conhecê-las, fazer alguma coisa com Eu elas? cantei com elas aqui, não todas, né? A gente participou de um projeto de carnaval que teve, que agora eu não lembro muito bem, tava a Vera Fischer, eu, a Patrícia Marx e algumas delas num projeto que é de música de novela. Muito legal. A gente participou num trio e nós cantamos todas juntas e tal, mas assim, no meio daquela loucura toda, não teve como eu dizer: olha, gente, eu sou muito fã. Não conseguiu fazer isso? Não, falei. Ah, tá. Eu acho que é importante. Preciso segurar a minha onda, senão eu perder o emprego. Entendeu? Não precisa me jogar lá de cima. Mas eu preciso contar, quando eu conheci a Adriana, eu já conhecia das músicas, já era louco, principalmente pro fim de noite, ela sabe disso. E eu a conheci numa premiação, LGBT, não foi? Sim. Que eu fui com o Gabriel Perlini e com o Guilherme Zeda fazendo a tia, que estava a Silvete também. E aí, estava lá nos bastidores, a Adriana chegou e a gente tirou uma foto juntos, fiquei super feliz, porque eu já tinha admiração por ela. E aí, enquanto ela foi cantar, eu fiz várias fotos dela nos bastidores e no palco. E mandei pro Gabriel Perlini e falei assim, manda pra Adriana. E aí foi a primeira conexão que teve com ela. E aí ela agradeceu e a gente começou a conversar, começou a se curtir por rede social. E aí as coisas foram acontecendo naturalmente, acho que já faz uns 5 anos isso. Acho que não. É? Um tempo aí. Um tempo Um tempo atrás. E eu tive a oportunidade de falar assim, de admiração. Eu acho tão importante o artista saber que alguém tem admiração por ele e que ele fez a trilha sonora ou fez aquele momento de emoção. Acho super importante. Desculpa te interromper, só para complementar isso que você está falando. Exatamente, é sobre isso. Quando eu encontro ou recebo um fã, eu lembro que eu também sou fã de algumas pessoas, e de algumas não, várias pessoas, e que é muito difícil para um fã chegar na gente, no artista, e falar. Quando ele tem essa oportunidade, ele chega, ele fala, ele não vê nada que está acontecendo. Claro, porque é a única oportunidade, provavelmente. É uma ansiedade, é uma loucura, e isso já me aconteceu várias vezes, como, por exemplo, quando eu gravei com a Dona Ivone Lara. Eu estava dentro do estúdio, eu não queria ficar sentada na mesma altura, eu queria ficar sentada no chão, porque eu nem me achava de estar ali gravando, participando do Bodas de Ouro. Aliás, ouça essa versão de Adriana com Ivone Lara. Acreditar. É muito precioso, né? E num tempo que não existia computador e que a gente tinha que cantar mesmo de verdade, assim como o Martinho da Vila, que eu tive a oportunidade de gravar, como o Rafael. O Rafael fez uma declaração: eu preciso recuperar essa fita que é do meu lançamento, que é uma preciosidade, é uma fita desse tamanho, que eu não sei nem o nome daquilo. Preciso recuperar a fita para fazer. Na época, né? Que eram essas coisas beta, fica beta. E assim, então eu acho que o artista, tem muito artista insensível. Eu sei que nós somos colegas, mas não se esqueçam. Vocês são fãs também de pessoas, né? Eu acho que a gente tem que tratar o fã. É que tem muito artista que não tem essa sensibilidade. Eu vi outro dia um documentário sobre a Marisa Monte, documentário antigo, não é nada novo, em que ela falava que ela fazia questão de manter a tradição, de acabar o show e ir de encontro aos fãs. É uma coisa que é muito tradicional, no mundo artístico em geral, e que ela faz questão de acabar o show e ir de encontro aos fãs. Marisa é muito amorosa, né? Eu adoro, não posso falar nada, porque é questão de Wagner. Sim. Você, qual foi uma referência do meio artístico LGBT que você falou assim, essa pessoa é uma pessoa que eu
acha incrível, que eu gostaria de fazer alguma coisa com ela? Você chegou a desenvolver isso? Você chegou a fazer algum sonho nesse desenvolvimento do carnaval? Eu sei que você é carnavalesco também hoje. Que você tinha esse sonho lá atrás, com 14, 15 anos, e que você conseguiu realizar isso? Foi patati patatá. Mas é demais, eles são uns fofos. Não, então, porque, Dragão, é o seguinte, eu nunca me vi trabalhando numa casa noturna gay com show de drag. Mas você tinha sonhos? Você não tinha um sonho assim, tipo, um dia eu vou estar fazendo uma coisa Friends? Eu tinha vontade, tipo assim, tinha vontade de virar cantor, que todo mundo na vida já quis vontade. Eu querendo falar isso do lado dela, a pessoa não tem noção. A pessoa não tem noção do que ela tá falando. Eu já pensei isso também, assim, vamos deixar quieto. Mas isso traz a referência pra gente do banheiro. Quem nunca, gente? Cantou Banheiro é tudo, banheiro é vida. Banheiro é Equio. vida. Sim. Então, tipo assim, aí você tem referência artística, talvez disso. Eu quero cantar, imagina como ser famoso. Depois vai o lance do teatro, eu quero ser teatro. Mas do meio gay, eu nunca imaginei, tipo assim, eu quero... depois você vai descobrindo, você vai conhecendo as meninas, queria trabalhar com fulano. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar com todas. Olha, eu trabalhei com Nani, montei show pra Nani, Verônica. Os sobrenomes tem gente que não Nani conhece. People, Verônica. Verônica é só Verônica mesmo. Só a Verônica. A Verônica é tudo que a Márcia Pantera é, só que na versão loira. Isso. Só que ela fazia uma erva venenosa, não fazia? Também. A Verônica veio da época da moda. A Mad Queen. Então, quando surge Valéria Araújo, Alessandra Kovic... Anos 90 total. Que começa o tal da Casa dos Criadores, começa com as drags. Esses pequenos estilistas começam a produzir as drags. Então, tipo assim, a referência... A foi musa do Kovic. Então, tipo assim, a referência que eu tinha, tipo assim, nossa, a Verônica era inalcançável. Ela era muito top model. Muito top model. Era tudo muito impecável. Sabe? Era uma maquiagem perfeita, a bota limpa que eu falo hoje em dia. Eu falo, gente, tem que ter limpeza. A limpeza que eu falo é isso, de estar limpo, tá? Não é estar limpo. Então, assim, a referência que a gente tinha era delas. Então, um dia eu quero trabalhar com a Verônica. Trabalhei pouquíssimo. Fiz pouquíssimas coisas pra ela, porque depois ela, infelizmente, foi se perdendo na vida, né? E nos deixou. Mas Verônica, a Nani, a Silvete, obviamente, porque... A Silvete é um ícone sempre, né? E aí depois cheguei a ser parceiro da Silvete durante 3 anos. E acho que as coisas foram acontecendo, talvez pela admiração, a gente acabou se aproximando até demais. Mas teve um momento que a Silvete foi assim pra mim, que nós fomos pra Floripa, que ela fazia o Carnaval de Floripa. Ela faz todo ano o Carnaval de Floripa. E ele acontece fora de fevereiro, né? É como se fosse a festa que acontece aqui da parada, que tem a feirinha, também acontece lá. E aí era 40 mil pessoas assistindo. E não sei o que lá, anunciaram a Silvete. Eu tava na parte de trás assim, eu vi aquilo vibrando, aquele povo gritando assim, gente, ela tem noção do que ela é? Eu acho que ela não tem noção. Acho que ela não tem noção também. Até eu falo pra ela, assim, você não tem noção. Você não tem. E aí eu falei assim, meu Deus, olha de quem eu sou amigo, caramba. Aí depois, você vai ficando mais velho, você vai ter noção de... Mas acho que eu tive a oportunidade de trabalhar com todo mundo que eu quis, né? Eu acho que hoje em dia não tem. Você não tem assim, por exemplo, eu tenho vontade de produzir um show, eu vou te convidar para fazer um show. E aí você pode escolher um artista qualquer para fazer o show. Produzir o show, escolher o cenário, a roupa, dar pitaco nas músicas. Netflix, Take One, é uma série que é exatamente isso. Aí ela fala assim, Adriana, a Netflix chegou e fala assim, assistam, gente, é muito bom. Você tem a oportunidade de escolher uma música da sua carreira toda e você vai imaginar o que você quiser. A Netflix vai bancar tudo, só que é uma única vez. É o que estamos falando. Então a série fala sobre isso, é muito interessante. Então, assim, hoje eu não teria. Por quê? Porque essa geração de agora vem de uma geração de Pablo Vittar. Não que seja ruim, gente, pelo amor de Deus, estou dizendo isso. Só que a Pablo Vittar, ela criou um estilo dela que funciona. Mas não é do mundo do drag. Um artista mundial. Amor, não é impossível, né? Beyoncé nunca vai olhar pra mim, né? Por que não? Fala, Beyoncé, eu quero produzir, deixa eu produzir. Eu acho assim, a nossa autoestima do brasileiro, ela, né, é impressionante. É do cachorro vira-lata. Mas, o cachorro olha, hoje eu tava me arrumando, coloquei um DJ internacional, desses assim, de
tipo lounge. Sim. Cara, tinha umas frases em português dentro do que ele tava tocando. E assim, 5 minutos. O que esse cara tá falando? Como é que ele conseguiu isso? E a Beyoncé vem aqui, todo mundo vem aqui. A India Arie fica aqui no Brasil. Todo mundo. Black Eyed Peas. Você sabe que é em cima do Adriano e a rapaziada? Não sei se você sabe disso. Não. Querido. Chore. Chora, neném. Então, assim, nós somos a inspiração. A música americana, muitos maestros e produtores são brasileiros. Sim. Não é à toa. É o ritmo que, né? Então, I'm so sorry. Só vou te dizer o seguinte: eu vou ligar pra Beyoncé. Tá, por favor. Depois você fizer um show pra ela, ela. não fizer pra mim, tá lascado. Você conhece aquela teoria dos 6 graus de separação? Já Eu conheço passa. você, Sim. que conhece a Silvete, que conhece a Adriana Lessa, que conhece um diretor de teatro, que conhece a Vera Fischer. Sim. Então, eu conheço a Vera Fischer porque, Através de certa forma, um chegando no outro acaba aproximando essas pessoas. Então, tem pessoas, por exemplo, que eu tenho 2 graus de separação que eu não conheço a pessoa, mas que eu gostaria de conhecer. Mas aí só funciona quando os amigos são generosos, né? Porque tem muita Todo mundo na gente mesma vibe, que exato. conhece e não faz questão De não te apresentar dar que é pra Exato. quem sabe o seu potencial vai E quando vai a brilhar sua mais que verdade, eu. ela existe também. É. Tem muita gente que se aproveita de uma situação para poder chegar perto de Lógico. alguém. A gente conhece como são os meandros dessa história. Mas eu não acho nada impossível que daqui a um tempo você seja batendo cabelo. Mas Você. eu adoraria, realmente, assim, acho que seria, em termos profissionais, seria uma realização absurda. Eu acho que, assim, E sabe? com merecimento, né? Porque você Obrigado. realmente Claro. merece. Eu acho que pra mim seria, assim, incrível. Assim, se eu Porque chegar é o seu lugar de fala. Você realmente uau, entende. Olha onde eu cheguei, que legal. Mas Não que ela seja, ai meu Deus, ai, nossa senhora, a mais bambante. Não, mas talvez pela admiração com o artista. É a excelência do que ela representa. É. Eu acho que você lá em Jacareí não podia imaginar que um dia Ia estar em São Paulo. estaria sentado aqui hoje Exatamente, tomando... com um garganta quadrilar, gente. Olha o nível que eu cheguei. Como eu também não imaginava que fosse estar um dia com a Adriana dividindo um palco, um evento, verdade. falando com você em algum momento dentro de uma casa. É verdade, verdade. A gente não tem noção do que pode Não acontecer amanhã. Né? E a gente tem que acreditar que pode acontecer mesmo. Né? Tendo a humildade. Exatamente. De saber seu É lugar. o problema quando você chega, o teste, o grande teste, isso aí é muito na cabala, né? Que não é você ser pobre. O teste é você ser rico. O quão generoso, o quão iluminado quando você chegar lá, que você achou que você chegou, e na verdade a gente nunca chega lá. Que É você sabe. um lugar que não existe. Porque, um por lugar que exemplo, não eu existe. gravo um disco, estourou o disco, isso aqui, peraí, eu tenho outro disco pra fazer. Eu tenho outra coisa Nunca pra fazer. existe A gente esse tá lugar, né? sempre na busca, na superação, não do mundo, mas de si próprio. Né? E isso eu vivi muito, porque eu já subi e já desci tanto, eu já assisti tantos esse filme. Eu já estive lá e já estive pra cá. Mas você sabe que as pessoas mudam com a gente também, né, amiga? Claro que mudam. Eu fiz o Power agora, tinha gente assim, eu não vou nem cumprimentar porque ela fez o Power, não vai falar comigo. E aí, bicha, tá tudo bem? Nossa, achei que você não ia falar comigo. Eu falei, eu? Mas onde que eu vou mudar por quê? Mas existem pessoas que são Adriana e existem pessoas que não são Adriana. E a gente sabe muito bem disso. Tem gente que faz uma participação na plateia de um programa de televisão que tá achando que é um apresentador. Exatamente. Né? Mas, assim, você falou, você gostaria de ter feito um dueto com a Elis Regina, isso é impossível, não sei que a gente faça na mesa branca nesse momento. Dueto não, eu Fazer um holograma. eu queria ter nascido com a Elis Regina na questão vocal. Eu acho que não é justo você falar isso. Não. Veja essa sabotagem que eu falei. Não é isso. Eu vou explicar. Deixa eu vamos recolocar as palavras. Existem coisas que algumas artistas viveram, que isso é o merecimento, Sim. né? O sol está aqui hoje para todos nós, assim como a chuva e tudo. Mas existem algumas coisas que são kármicas. Eu vou botar a questão espiritual no caminho, que é a única explicação lógica que eu acho, no meu entendimento, né? Na minha humilde compreensão das coisas, que são delas, né? Eu assisti toda a história da Maísa, assisti toda a história da Nara Leão e vejo a Elis no meio da situação e sei de muitas cantoras que conviveram, que não gostam da Elis e tudo mais. Isso tem essa parte do lado pessoal, né? Mas tem uma coisa que todas as cantoras gostariam de ter vivido e sido perfeitas, como ela.
perfeita em repertório. Perfeita, cara. Não tem como cantar como nossos pais. Esquece, bicho. Meu teste, desculpa, tem gente que pode cantar melhor. Não tem como! Possível. Albert briga comigo que ele quer que eu canto Alcione no show. Ontem eu cantei. Aí ele falou, não acredito que você cantou. Foi incrível. Eu falo, cara, Alcione é Alcione, velho. Pra cantar Alcione é só ela. Eu posso tentar fazer. Mas, Eu tô falando de uma coisa que é uma célula, é uma impressão digital que é muito É única. própria. Então, quando você ouve Atrás da Porta, Elis Regina cantando Atrás da Porta, desculpa, é muito perfeito, não tem o que você fazer depois dali. Assim, ou mais profundo, ou num ícone que, de repente, pode ser, para todos nós, uma das maiores representatividades artísticas de todos os tempos, Carmen Miranda. tá. Cara, desculpa, não existia computador, ela fazia a roupa dela. Aham. É uma luz que transcende, né? A própria Clara Nunes, Nossa. entende que nós vamos falar de um universo de cantoras que de repente ela vem e surge e tem que... Uau. E pá. Então existe uma coisa que é sua, não vai ter outro Marcelo Dargan, não vai ter outro... Não vai ter... Hoje a gente está vivendo muito mais do mesmo. As pessoas acham muito Sim. bonito ser o igual. Pagote Belt, No né? pagode, E aí vai. vou falar do meu segmento que é pagode, que assim, você liga o rádio, você vai ver 10 grupos tocando, você não sabe quem é quem. É É verdade. verdade. Eu sou de uma geração que eles buscavam a voz. E não só no pagode. Agora, Você deixa eu vê o falar uma sertanejo coisa. tá igual, tá tudo muito... Sim, É a receita do sucesso. Sabe que deu certo pra ele, vamos fazer Vamos igual. por aqui. Agora, existe no meio sertanejo uma representatividade LGBT, existem duplas gays, existem cantores LGBTs. Ah, é? Fala pra gente, fofoca agora. Já Revela viu? nomes. Não, assumidamente. Ah, é? É, o filho do Nossa. menino do... Pastor também. Do Rio Negro Solimões, o baixinho. Isso. O Gabriel, que é o sertanejo gay, assumidamente, que é maravilhoso. Inclusive naquela série Reis Hits, tem um cantor que se assume gay, e aí a banda toda some, e ele fica Sim. sozinho, e quem vai salvar é o Gabriel. E tem a menina também do sertanejo, que também se assumiu lésbica. Mas no meio do samba, a gente não tem uma representatividade LGBT. A gente tem algum cantor ou cantora assumidamente gay? Fecha na Adriana, ela só pensa no nome. Não é isso. Eu não posso ser antiética. Não. Se no caminho profissional da pessoa, como por exemplo, ontem eu encontrei um amigo da moda, que ele foi casado e hoje ele tem um namorado, ele foi casado, tem filhos e tudo mais. Então, assim, veja bem, eu falei, amigo, mas vive aí, pelo amor de Deus. Ele falou, não. Ele vive, mas não vive para a família ou para uma sociedade. Então, depende da escolha da pessoa, né? Então, eu não posso expor ninguém. Não quero exposição. Mas assim, eu sinto falta de ter um cantor de pagode, um cantor Nós de temos samba. o samba de rainha. Samba de rainha é super... Conhece o samba de Sim, rainha? conheço, são as Então, meninas. são as meninas. E tem o grupo Entre Elas também. Nós temos uma nova geração surgindo que Eu não sabia ela... que elas tinham essa... Não, elas Esse são. posicionamento. Elas estão levantando uma bandeira, sim. Bacana, não sabia. O que é que eu fiquei assim, recalculando rota, é que da minha geração, que pelo menos a minha geração, são poucas cantoras. E, sim, o Anderson Leonardo do Molejo, ele trouxe, obrigada. Produção é tudo, né? Uma salva de palmas pra produção. Obrigado. Mas o Anderson, ele trouxe isso agora, né? De uma situação que Que foi forçado. o coleguinha meio que expôs É. e tal, mas que ele vinha mantendo e tal. Então acho que tem muita gente, mas as pessoas são muito discretas. Por quê? O samba, eu acho, amigo, de verdade, vou falar por mim, tá? Tá. A gente é a música acima e à frente de tudo. A bandeira é a música, não o social. O lado social, eu percebo que ele vem sendo bandeira hoje de muitas coisas, não só pessoas, de situações, circunstâncias e tudo mais. Não sei se no profundo as pessoas são assim, tá? Tá. Tem muita gente que aproveita a onda para estar no flash. Sim. Será que você é isso mesmo? Né? Será que é verdadeiro isso? Será que você se aceita realmente? Então, assim, eu entendo a minha geração, o caminho que ela tem. É muito difícil para a gente se expor,
Claro. se colocar, De uma principalmente... maneira geral, para todo mundo, porque a gente vive em uma sociedade bastante machista e preconceituosa. A gente sabe disso. Não, mas assim, o cuidado, principalmente questões políticas, né? Sim, Disso entrar na frente do seu trabalho, da sua arte. sem dúvida. É uma geração que tem essa preservação. Agora, já as novas já usam de maneira diferente. Não estou criticando. Não, É a uma gente entendeu. constatação. É uma Mas constatação. a gente pode esticar isso também pro carnaval, que é do samba, que é do... Você vai ver o gay sempre como carnavalesco. Você não vai ver um diretor de bateria assumidamente. Você não vai ver. Porque é isso, é aqui, ó. Eles levam o samba na frente mesmo, é uma bandeira que é fora qualquer outra coisa, tá? Então, tipo assim, o que se assume numa escola de samba gay é o carnavalesco. Talvez é o mestre-sala aqui um pouco. Mas o restante, alguns pontos de chefia, nunca vão. E você vê isso nunca. porque qual é o motivo que você acha que tem esse comportamento? Por conta da escola estar na frente de tudo? Não, eu acredito que o Madri falou. Eu acho que é mais forte. Eu não sei se eu vou falar o ritmo, mas isso que eles levam do samba, a coisa da raiz, o porquê que traz isso, do que qualquer outra coisa. Mas eu acho também que é uma escolha. Sim, Tá? total. Eu acho que são escolhas de profissionais de algumas pessoas, né? Então, assim como agora nós temos um governador, né? Sim. Lá no Rio Grande do Sul? Que é extremamente elegante e que faz as coisas... não conheço, mas eu achei muito bonita a postura dele e tal. E assim, eu acho que isso tudo é possível. Eu tenho um amigo que é diretor de escola de samba aqui. Ele é gay. Tudo que eu falei, esquece. Não. Não, tô brincando. Mas eu acho que são posicionamentos, são Sim. oportunidades, né? Que nem você. Eu eu tô sou gay. muito fã. Não sou gay. Não, Não, eu só quero falar. fora do meio, mas... Meu seu namorado que é gay só. Não, Não, o que eu ia dizer é que a sua força de vontade de vencer na vida, de você ter tido a humildade, a hombridade, de aceitar o emprego, a porta que te abriu. Não de você falar, não, eu sou o cara, não, eu vou nesse trabalho e você conquistou e você se construiu, sabe, assim, do nada. E isso... Eu não tenho... Ó, isso aqui, ó. Eu não tenho... Isso é máximo respeito, porque é muito fácil o QI, como que é, não sei o que, apadrinhamento, nananana, mas você construir do nada e vir desse trabalho, você falou, cara, não, me dá esse emprego, eu preciso, eu quero, e você se colocou. Então, acho que todas as pessoas, elas podem conquistar grandes universos se elas saírem desse ego, dessa coisa Sim. do eu sou, e botar a mão na massa realmente. E eu acho que também o que está acontecendo hoje em dia, Débora, a respeito disso, é mais importante o fato de ser gay do que você é, profissionalmente. Porque hoje em dia tem gente que aprende assim, essa aqui é minha amiga Adriana, ela é sapatão. Essa aqui é minha amiga Adriana. Exato, assunto, indivíduo, concordo ser humano, contigo. exato. Pra quê? Tipo assim, gente, é uma opinião minha, tá? Não é do Dragão, não é do programa, não é nada. Essa coisa das letras. Tipo, a gente sabe que aquele sinalzinho de mais, gente, é porque existe mais letras. E se diz que tem 43 letras. Sim. São 43. Eu Possibilidades. não sei falar. São 43 gêneros que encaixam lá. Aí eu digo, por que essa briga de que a minha letra esteja lá? Ok, gente, cada um se sinta representado, tudo bem. Mas o que eu queria colocar é tipo assim, é mais importante outras coisas do que a minha letra? Você ser reconhecido pela minha letra? Não, me chama por trans. Não, me chama pelo meu nome. Eu vi uma entrevista da Thaís Araújo maravilhosa, que o cara falou assim, Thaís, você gosta que se dirige a você a preta ou a negra? Ela falou, a Thaís Araújo. Ai, que linda. E é sobre isso, tipo assim, não me interessa. Não me interessa se você é gay, se você é bi, se você é pan. Qual é o seu nome? Ela falou, eu vou te chamar pelo seu nome. Se você vier aqui para dar matéria, você vai dar entrevista não pela sua sexualidade ou pelo seu gênero. Então, hoje em dia, por causa da internet, que a gente não está sabendo usar, as pessoas estão preocupadas nisso. Eu preciso de um rótulo, eu preciso me encaixar numa letra, porque senão eu não sou ninguém. Mas peraí, até aqui, você nunca foi encaixado numa letra? Você não viveu até agora? Mas que bendito que você tem que se encaixar numa Vamos letra. vencer por essência, né? Não Pelo que é nós aquilo que você tá somos. falando. Tipo, vai lá, faz a sua batalha, faz a sua luta. A gente sabe sim, tem muitas coisas que se fecham a porta, porém ainda há um preconceito, parece que mais mata, a gente sabe de tudo isso. Só que eu acredito que não perca seu tempo tentando se encaixar numa... Porque assim, qual é a realidade? Você vai para a Avenida Paulista para
Pedir respeito, automaticamente ser visto como um igual. Em contrapartida, você quer ser reconhecido por uma letra que te coloca dentro de uma caixinha. Então, não tem coerência, sabe? Eu brigo por liberdade, mas eu quero ser colocado dentro de uma caixinha. Então, eu acho que isso é um assunto que pode ser mais longo, inclusive. A gente pode fazer um podcast. um episódio específico sobre isso. letras, porque tem letra pra caramba. A importância de ter e por quê. Então, a gente tem alguém que possa responder de uma maneira mais completa sobre isso. Agora, porque a gente está quase encerrando já. Não, é o tempo, né? Gente, tem que ter 4 horas e meia. Não, antes que você encerra. Isso tudo, só dentro desse ambiente, nós temos, eu gostaria de erguer um brinde, se você me der licença, a uma grande mulher chamada Hebe Camargo. Sim, sobre as bênçãos de hoje. Porque a Hebe, eu acho assim, aquela cena dela no Roda Viva falando... Maravilhoso. É tão lindo, tão humano, ela foi tão generosa, né? Que pessoa. Por que você defende tanto os gays? E ela fala assim, por que não defender? Né? Pronto e basta. Acabou. Estamos aqui sobre as bênçãos, esse é o primeiro episódio de Hebe Camargo. Eu acho que você escolheu... Você é bem abençoado. Né? Demais. Agora, voltando a falar sobre... Porque nos anos 90, 2000, a gente teve... não sei se você chegou a viver isso na intensidade, mas começou a ter um movimento muito forte sobre o respeito aos gays, lésbicas e simpatizantes, que na época se falava GLS. E aí, um menino de uma emissora, um maquiador, alguém falou assim, tipo, que legal que a gente está vendo nessa época em que não existe mais preconceito. Porque houve realmente uma maquiagem muito grande sobre o preconceito naquele momento. E aí ele falou assim, existe sim, só trocaram o preconceito pela hipocrisia. Sim, exatamente. E aí eu percebo que os tempos mais próximos trocaram a hipocrisia pelo preconceito mesmo. Sim. Né? E as pessoas estão assumindo, principalmente nos últimos anos, o que elas são e o quanto elas não gostam de algumas esferas da sociedade. Na minha época, e eu posso falar disso porque... né? A gente tinha falava-se muito assim, o gay, geralmente, isso era como uma qualidade que, na verdade, depois eu comecei a entender que não era muito bem um elogio. É sempre mais engraçado, mais inteligente, mais bem vestido, mais cheiroso, mais bem informado, mais culto. Eu tenho um amigo gay que ele é super culto. É como se fosse, apesar de... Isso, né? Exatamente. E realmente havia uma manifestação de cultura muito forte. Você deve ter vivido bastante isso com seus amigos gays da década de 80, 90. Eu sinto que hoje em dia, não é nenhuma crítica, é só uma percepção de que as pessoas estão mais relaxadas em relação ao nível de informação. É tanta informação que não dá para grudar tudo. Cheguei a ouvir isso de um rapaz de 25 anos e falou assim, mas é muita coisa, eu não estou afim de grudar, não estou afim de absorver tudo isso. Como vocês veem esse desinteresse pelo histórico, pela referência, pela cultura do meio LGBT em especial? Se me permite, eu acho, amigo, que isso está em tudo. Essa geração, ela tá tão segmentada que ela só se interessa pelo que ela se interessa. Então, se a pessoa só gosta de funk, putaria, desculpa a palavra, é só isso que ela ouve e se interessa por causa do segmento de acesso. Então, a internet, ela é legal? Ela é interessante? Sim, mas fez com que você, ao mesmo tempo que você pode ser um cara 360 infinito, sei lá, você também ficou fechado. Até mesmo das coisas que te interessam, que podem te beneficiar de você ser uma pessoa melhor. Melhor profissional, melhor ser humano, melhor pai, melhor filho, não importa. Então você vai ver pessoas evoluindo porque no livre-arbítrio delas elas querem evoluir. Mas hoje a abertura é tão grande que as pessoas preferem se manter fechadas dentro da conchinha delas. É tanta coisa que é preferível ficar fechado. É mais fácil eu absorver só aquilo que me interessa do que a geração que a gente fala que é a geração TikTok no sentido de que eu tenho 15 segundos. Sim, e mas aí 15 segundos já não interessa mais. É uma inteligência, uma inteligência, certo? A internet, como é que fala, gente? Que é uma inteligência? É uma inteligência artificial. Então ela só vai... E isso também funciona com a energia do universo. Quanto mais disso eu posso ter na minha vida, é o que você vai ter na internet. Então, se você se coloca naquela zona de interesse, é só aquilo que a inteligência... O celular faz isso. Sim. Uma procura que você faz, ele só vai te mandar aquilo. Só aquilo. Então ele te apaga tudo e só
Nossa, você está ouvindo? Sim, ele está ouvindo, meu amor, porque é o que você quer ver, tá? É só isso que você quer ver, então é só isso que você vai ter e acabou. Então, as coisas mais acessadas hoje são os sites de pornografia. As músicas mais tocadas são as 3 vezes, 4 vezes. pornofanks. E acabou? Acabou. Vamos lá. Ou uma dancinha que viraliza, mas ela evapora. Eu digo assim, você pode sim ter um gosto para o funk, para o samba, para o sertanejo, por que for. Mas por que não conhecer os outros também? Não é? Por que eu não posso saber de uma música da própria Elis Regina? Sim. Nossa, eu sei quem é Elis Nossa, Regina, quem é ouvi, Maísa, exatamente. Mas olha, o meu gosto musical é tal, mas eu conheço fulano. E não, e é isso que a Adriana tá falando. Acho que se fechou naquele mundinho e fala, não, amor, é como a gente ouve. Drag é a RuPaul. Amor, não, drag é Pablo Vittar. Amor, desculpa. Não é só isso. A gente respeita a computadora. Sim, eu tô dando um exemplo, gente. Tipo, gente, a RuPaul é antes de Pablo, é antes de muita coisa. Ela tá dando cara pra bater há muito tempo. Sim. Entendeu? Então, eu escuto isso quando a gente trabalha na boate. A drag começou agora com a Pablo. Ô, meu amor, que mundo que você nasceu? Eu já ouvi drag passar. A minha referência. Falta de interesse, total. É uma falta de referência que as Não, pessoas falta de interesse no meio do caminho. Não. Você é uma falta de. Porque você teve essa essência de vou pra luta, vou pro samba, eu quero conhecer. A Adriana também, não, eu preciso conhecer esse mundo, eu preciso. Maiuca Jardim já era uma coisa super sofisticada na época, né? Mas assim, era uma coisa que te movia a chegar lá. Essas pessoas, você acha que elas não têm mais esse impulso interno? Você acha que elas boicotam isso? Elas não têm, já não vem mais com chip de fábrica, isso? Vem com chip de fábrica que não acessa essa conta. É tipo aquele acendedor de isqueiro do carro que ninguém usa mais? Não, exatamente. Não tem como, não cola, não encaixa, não sintoniza. Nós estamos vivendo uma fase... eu não sei se vocês já sentiram isso, de você entrar num lugar e falar, cara, parece que eu caí no caminhão de mudança, que eu não pertenço a essa. A gente vai em lugar e já fala pra minha mãe, vai embora, porque conversa, não rende. Não tá né? ajudando. Eu acredito assim, são escolhas que as pessoas fazem. Sim. Porque as informações, elas estão aí. Elas são bombardeadas, como você falou, 24 horas por informação. Seja na TV, seja na internet, no rádio, elas estão aí. Isso não vai acabar. Não. Isso nunca vai acabar. Vai aumentar. Só que a escolha é sua. Mas o você vê que as quer aprender. crianças já nascem muito diferente da gente. A gente demorava Sim. muito para aprender. Não sei como é que foi para vocês. Mas hoje a gente vê uma criança com 2, 3 anos falando. Sim, sabe aquelas crianças no comercial? Né? A menininha falando? Sim, é maluquice. Aquilo é um anão E já disfarçado, não é nasce possível. com um computador, não sei o que, entendeu? E aí? Não dá, gente. Aquela criança é um anão, aquilo não é um bebê. Eles vêm com outros. É de outro planeta. É, de outro Agora, me fala uma coisa, eu quero que você. Aqui, olha pra câmera da verdade, só pra chamar a É. e fala assim: 3 coisas que uma pessoa que quer conhecer um universo diferente, 3 referências artísticas que a pessoa pode buscar. Seja atriz, filme, livro, ator, se quiser. 3 referências que a pessoa fala assim: veja isso, ouça isso, leia aquilo. Por que ele não me falou isso antes, né? Porque minha cabeça já era estudado, né? É, Porque né? daí é a sua essência. É, né? Não é o seu preparo, mas o que você, na sua essência, traz, que é o mais importante. Mas aí não dá pra pensar que essa geração. Você quer Vai que eu fazer, indique isso pra eles? Não, você pode fala indicar, assim, né? indica lá, fala assim, filhinho, vai ouvir isso, vai ver aquilo, vai ler. Ai, que preguiça. Não é isso. É porque a gente já sabe que é murro em pão de faca. Mas eu vou falar coisas que eu acho que são Nunca lúdicas. se sabe. Coisas lúdicas. Se atingir 2 pessoas já tá valendo. 2 pessoas estavam lendo, então tá bom. Bom, procure saber o que foi o sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu acho que é surreal. Eu acho o sítio do Pica-Pau Amarelo sensacional. Falar de coisas antigas, né? Agora eu vou falar de uma coisa sofisticada. Assistam Cabaré com Liza Minnelli. Por favor. Aí, né? Um trechinho de algum balé desse Cisne Parará Parará, que eu acho assim fantástico, alguma ópera, alguma coisa pessoal, que você vá dentro de um teatro e você tenha a experiência. Por que eu tô falando balé?
porque eu lembro muito bem de pequena que achava impossível ser uma bailarina. Tudo aquilo que elas são, né? Peças de teatro aqui, os musicais. Vou sugerir que você vá assistir um show na Blue Space, sim. Claro. Porque o muito interessante do show da Blue Space, de repente está aqui um DJ tocando, e tá tocando up to date, o que tá rolando no mundo, as hypes, as músicas mais hypes, a luz, tudo que você imagina na maior boate do mundo, que não é boate que fala. Como é que fala? Não é boate. É boate, A né? boate. A Bonatti. Na nossa época eu falava clube. No club, A minha sempre né? foi boate. Toda a sofisticação musical e ao mesmo tempo como se você estivesse na Broadway, né? Numa grande mega produção. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas assistirem. Vá num ensaio de escola de samba, sinta, fica perto da bateria, sinta aquele pulsar, entendeu? Chega que falta o ar. Desfile um dia para você entender o que é essa paixão. a força a união de muitas pessoas em prol de algo, porque isso é emocionante, é inspiration. É uma grande inspiração. Nossa, são tantas coisas, né? E vai assistir um show de Adriana Ribeiro, gente. Também, Siga nas redes sociais para poder saber quando tem um show. Tem Bar Brahma, tem tantos lugares legais que você faz. Sim. Então, antes da gente divulgar suas redes, quero saber de Wagner também. Não, só mais uma sensorial. Manda. Ande a pé pela cidade de São Paulo. Tem celular. Paulista, Não, não, sem ficar mexendo. Viva essa atmosfera. A Rua São Bento, entendeu? Dê uma passeada na Liberdade e a Avenida Paulista. São Maravilhoso. sensoriais, são coisas especiais. Isso aí, passeio fundamental. Isso, Parque do Ibirapuera. Nossa, referências, meu Deus, eu tive tantas referências e ainda tenho. Eu indicaria, vamos pro teatro. Antes de você achar que vai fazer dancinha de TikTok, vai conhecer quem é Bob Fosse, vai ver peça de teatro, vai ver muito musical. Assista muito musical, porque você vai entender muita coisa na sua vida. Vai achar que você acha que você canta? Você fala, eu sou cantora. Você é cantora, meu amor? Vai ver as grandes cantoras mesmo, não só as nacionais, mas como as internacionais. Tem o filme agora da Whitney, que vocês vão entender o que é o que a Adriana falou aqui. Cada um nasce, amor. Você nasce com aquilo ali, não adianta que você querer fazer igual, mas vai conhecer, né? Vai Se inspirar. Vai se inspirar, por que Sim. não? Se inspirar não é errado. Boa. Isso é Se inspirar inspiração. não é. Inspiring. Se inspirar é você ter a noção de que outras pessoas vieram antes, que outras pessoas já fizeram, e que olha que legal, aquilo que você falou, se você pode, eu também posso. Então, gente, referências tem, a internet está aí. E antes de comentar qualquer coisa na internet, saiba, não foi você que criou aquilo, alguém criou. Então não acha que você vai poder falar, isso está certo ou isso está errado, meu amor. Isso, o mundo é mundo antes de você. E a gente vive aí mais de 20 bilhões de pessoas, você não é... Como diz aquele meme, né, da família lá, menos que tá feio. E você? Eu vou indicar também 3, então. Não, vamos indicar uma coisa. Venha pra Casa do Dargan, que aqui é um passeio cultural, entendeu? Aqui você vai sair já carregado. E gastronômico, né? Tô bravo. Sim, Porque Antônio arrasa. Mas diga que você Chefe é uma... Antônio, maravilhoso. Bette Midler, ela não fez só A Bruxa da Cadabra. Então assista A Rosa, com Bette Midler. A Rosa, que é lindo. Um filme que ela fez em 79 e concorreu ao Oscar, mas perdeu para Sally Fields e Norma Ray. Norma Ray? Não sei. Acho que é. Eu sei que eu amo esse filme. Posso ter falado errado. Mas Cadê a enfim, produção? Procura pra gente, por favor. Sally Fields, 79, ela ganhou o Oscar pelo filme. E a Bette Midler faz uma filmagem contando uma história de uma cantora que poderia ser Janis Joplin. Não é assumidamente uma biografia da Janis Joplin, mas que é espetacular. E a voz dela que é uma coisa sensacional. Canta demais. Né? Você falou de Liza Minnelli em Cabaret. Assista Liza Minnelli em New York, porque a música foi composta para ela, não para Frank Sinatra, né? Por causa do filme. Sim. E vai descobrir isso. E veja um clipe de Clara Nunes, por favor. Ai, que tudo! Então vamos resumir tudo naquele filme Labirinto, David. Sensacional! Sensacional.
80, 85? Não, 79 e 80. Tem vários prêmios aqui de Oscar. Na série Filme. Aqui. Já volta. Tem 80 pro Norma Ray. Norma Ray. Isso aí, Norma Ray. Norma Ray. Memória. Essa memória, produção maravilhosa. Enfim, inspire-se. É uma coisa mais importante, a ideia desse podcast é exatamente essa. Eu queria saber só se vocês têm noção que em algum lugar lá no interior do Brasil, alguém veio para São Paulo, viu o seu chefe e falou assim: um dia eu vou ser que nem o Wagner, vou estudar para fazer isso. E você pode ter alguém lá que se inspirou no que você faz hoje para poder traçar um futuro adiante. Você tem noção de que você pode ter plantado isso? E você tem noção de que tem alguma menina cantando dentro do quarto dela, dentro do guarda-roupa, a sua música, falando: um dia eu vou cantar com a Adriana Ribeiro. Que lindo. Vocês têm noção disso? A internet, ela dá essa possibilidade. Todos os dias eu recebo vídeos de meninas, pessoas cantando, olha aqui e tal, e eu reposto e incentivo. E tu? Sim, total, também recebo mensagem. É incrível, né? E ao mesmo tempo que é incrível, dá um pouco de medo. Do quê? Porque você ser referência pra alguém, não é? Porque você fala assim, meu Deus, peraí. A gente Não. parece que a gente sempre buscou isso, né? Pega aquela De repente caixinha pra alguém- mim, por favor, que a gente vai colocar o medo dentro dessa Ah, caixinha. é. Jogar pela janela. Mas eu acho que é tão natural, a gente vai fazendo, né? Você não faz nada pra ser referência pra alguém, você faz porque você... E aí que você é a referência. Aí você faz porque arrasa. você quer fazer e... Mas isso é porque a gente tem esse coração muito aberto, porque a gente conhece pessoas que nos inspiraram e essa relação ela é de muito amor. Você vê, a gente fala de tudo que a gente viu e parece que a gente vai para o mundo mágico. Então, assim, não precisa ter medo, porque você está no lúdico, você está no sonho, mas na possibilidade, porque hoje tudo é muito mais possível, tudo muito mais próximo. Você vê que coisa, eu fui jurada, sabe de quem? De quem? Era uma criança, Gloria Groove. Uh, Fui jurada no Raul Gil. é mesmo? E era uma criança. Que coisa mais linda isso. Então, assim, eu acho E que... você deu uma nota boa pra ele? Dei, Daniel? dei, Sempre, né? dei porque Você destacou. ele era muito talentoso. Era um absurdo. Eu falei, gente, essa criança só podia ser filho da Gina mesmo. Vamos fazer um hashtag Adriana Ribeiro canta com Gloria Groove. por favor. Ai, que lindo! Pois Eu Ela é. super toparia, imagina. Mas sem dúvida. Redes sociais de Adriana Ribeiro, por favor. Gente, me segue lá, Adriana Ribeiro Oficial, Ia com Y. E isso tá Tá tudo aqui Instagram, no nosso GC, né, gente? é o Twitch, entendeu? A YouTube, todo mundo. Vem me seguir, vai virar o Mesamon. Isso. Mesma Wagner, coisa, por tá, favor. gente? Segue a gente, vocês não seguem tanta gente que não tem nada pra fazer. Segue mais uma também. Você faz um... Wagner Cavalcante. A gente... O que vocês vão ver lá? Nada. Ah, então era isso que eu queria saber, se você Eu sou mostra. péssimo pra essas coisas. Meu namorado insiste pra Mas mim tem que mostrar. postar. Às vezes eu fico uma semana sem postar, Mas gente. veja bem, o seu Porque eu tô namorado trabalhando, tô fazendo fotógrafo coisa. maravilhoso. Ele faz um monte de vídeo Faz. que você dirigiu. Reposta. Sabe o que tem que fazer? É. O reality dele. É. Como que é a vida dele, o que ele Ah, e faz. fazer um doc. Entendeu? Deixa ele viver. Eu fiz eu postei ontem um E videozinho vai que a gente filmando. gravou na praia há tanto tempo. Vai, posta mais, posta mais. Mas eu adoraria ser Você vai esse passar pessoal de a senha hoje, pra ele? gente. Esse pessoal que faz, sabe? Que vê. Não precisa. Não precisa. Apenas nutra o público com coisas lindas que você faz. Isso. Então é isso, gente. Wagner Cavalcante lá no Instagram. Vou seguir já. Tem negócio lá também no YouTube, mas vai no Instagram que a gente vai se virando lá, viu? E vamos assistir os shows da Blue Space. Ah, é, por favor. Ah, por favor. é. Ah, e em breve a gente vai fazer um esquema aqui com essa menina, tá? A gente vai Não anunciar. conta. Surpresa. A gente vai anunciar um esquema aí em breve, tá bom? Vários esquemas. Nos aguarde. Gente, muito obrigado por terem vindo aqui. Obrigado a vocês por terem aceito esse convite para esse primeiro episódio de Information. Uma salva de palmas dessa equipe maravilhosa. Equipe de milhões! Do nosso chefe de cozinha, que preparou os drinks e os bolos do Santo Antônio. Palmas do Antônio também. Aê! Maravilhoso! E a gente volta em breve com um novo episódio. Siga a gente também no Instagram, @Inspurgation. Inclusive tem trilha sonora dentro do Spotify, uma playlist de música, não apenas do podcast, mas também de músicas que contam um pouco da história. E obviamente tem a Adriana Ribeiro, claro, para você ouvir e curtir muito aí. Assine aqui o canal, se inscreva no canal, aperte o curtir, Isso! ative a notificação. Fala que siga- adorou! Fala que adorou, faz comentário, Você pode gente. fumar, você faz qualquer coisa. É isso aí. Qualquer coisa, mas participe, compartilhe, chame mais gente. Em breve, novos convidados aqui.
Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por vocês estarem Obrigada, aqui. meu amor. E a gente Sucesso. volta em breve. Então, muito obrigado, até o próximo episódio. Um beijo e até. Beijo. Pensei que você ia no cabaré. Os caracteres. Pensei que você ia cantar o cabaré, o cabaré, o cabaré. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, oh charm. Put down, put down, não é essa letra. Come to the cabaret. Put down the meeting, the book and the bloom. It's time every smile away. Life is a cabaret, oh charm. Come to the cabaret. Tá bom.